Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, estamos conversando nessa manhã. Ao meu lado, o presbítero Lucas, de Graça e Paz. Bom Graça dia. e paz, apóstolo. Bom dia você aí de casa. Sempre um prazer, né, ter você conosco. Você é uma honra e um prazer, tudo Isso. junto, viu? Você que nos acompanha aí pela Rádio Sudoeste, não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais. Só pesquisar por Semeando Família, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lá no YouTube tem uma playlist lá com mais de 300 programas já gravados aqui. Você pode acompanhar e maratonar essa série e compartilhar para que mais pessoas também sejam alcançadas por esse amor de Deus. 300 programas? Tem mais, tem um pouquinho mais lá. Uau! Lucas, Paulo vai falar uma coisa interessante sobre Moisés, né? Ele diz assim em 2 Coríntios 3, nós não fazemos como Moisés. Ele diz o motivo da gente não fazer igual a ele, que Moisés cobriu o rosto com o véu. Agora, por qual motivo, né, Moisés cobriu o rosto com o véu? Ele conclui, na parte B do versículo, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Quando Paulo fala assim, né, não fazemos como Moisés, parece que Moisés estava fazendo algo errado. E Moisés é o cara, meu irmão. Moisés, daquilo que a Bíblia conta, né? É o libertador, é aquele que trouxe, né, o povo de Deus para um propósito de uma terra prometida. E quando Paulo diz isso, né, porque havia algo que Moisés fazia que não era agradável. Moisés colocava um véu para esconder alguma coisa. Hoje a gente vê, Lucas, muitas pessoas, né, nesse sentido, com medo de revelar as questões da sua própria vida. Moisés tinha esse medo. Ele colocava um véu no rosto, recebia de Deus aquilo que era uma palavra. Toda vez que ele estava na tenda da oração, ele recebia algo da parte do Senhor e o rosto dele ficava brilhando muito. Ele ia ter com as pessoas naquele momento, né? Que o rosto brilhava, as pessoas chegavam, tinham medo. E Moisés, não fique com medo, não. E quando ele começa a cobrir o rosto, não é para que as pessoas não se assustassem, porque as pessoas já estavam perto dele, já sabiam que isso acontecia. Mas era para que as pessoas não percebessem que ele estava perdendo o brilho do rosto por conta da glória, que não tinha nada demais, mas no coração de Moisés era algo para ele muito importante. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, né, exatamente dessa forma. Colocam um véu para esconder verdadeiramente aquilo que dentro da alma, sejam dores, sejam dificuldades, sejam pecados, acabam encobrindo aquilo para que as pessoas não o confrontem, para que não percam, né, seus cargos, seus títulos, suas posições, e isso de repente tem trazido morte. Por isso que Paulo está dizendo, a gente não pode fazer como Moisés fazia. A gente precisa ter diante do Senhor uma atitude todo dia, como Paulo mesmo coloca. Eu gostaria de fazer o bem, mas o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, eu estou fazendo o mal. Há uma transparência de verdade. Tem muita gente morrendo hoje, Lucas. Depressões, dificuldades emocionais, dificuldades na família, exatamente porque encobrem as suas limitações e dificuldades. Apóstolo, a gente, né, acabou de sair do Setembro Amarelo e todo o mundo, né, se volta para esse tipo de situação. E o quanto que as pessoas que sofrem esse tipo de situação, seja depressão, ansiedade e tudo mais, elas realmente vivem isso, né? Encobrem de uma forma excepcional até às vezes, né? E aí vi uma postagem nesse período de uma mulher que tinha se suicidado e aí foram pegar as 5 últimas postagens dela na rede social dela. E ninguém dizia que aquela mulher estava vivendo uma depressão tão profunda para chegar ao ponto de tirar a própria vida. Encobriu tudo. Encobriu. E era rindo, festa e tudo mais. E aí as 5 últimas postagens a pessoa colocou 15 dias antes, 10 dias antes, 5 dias antes. E no dia que ela, né, cometeu o ato, ela fez uma postagem também extremamente radiante, né? Quem acompanhava na rede social nunca iria imaginar isso acontecendo na vida dessa pessoa. E infelizmente, tanto no nosso físico, isso vem acontecendo, e no espiritual também, né, apóstolo? Hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas que às vezes se escondem através de um dom, através de um talento que Deus entregou, né? Seja no louvor, seja ministrando a palavra, seja cuidando de pessoas, e elas estão exercendo esse dom, esse talento, mas dentro delas mesmo, né, como você citou, se ela está se escondendo atrás desse dom e atrás desse talento, quando na verdade existe ali isso acontece muito. Situações que a gente precisa realmente expor, né? Nesse mês de setembro a gente teve aqui na igreja, né, o propósito Quebrando o Silêncio, como a gente já tem há alguns anos, né? Que é justamente a gente romper essas dificuldades, né? É trazer esse confronto para que as pessoas quebrem esses paradigmas, né, apóstolo? Porque
principalmente para nós homens, é muito complexo, né? A gente chegar e expor, às vezes, uma dificuldade, algo que você não está conseguindo vencer, seja ela financeira, seja ela emocional. Isso tem afetado o corpo de Cristo de uma forma muito grande, né, apóstolo? Porque se a gente não tem pais que são curados, eles vão gerar filhos também que não vão ser curados, e toda uma geração é afetada através dessas situações, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Existem essas travas que a gente precisa aprender a quebrar o silêncio e não ficar se escondendo, né? Como o senhor citou, não era algo ruim aquilo que Moisés estava, né? Não era o que não precisava, não precisava era necessário, esconder, né? Não era necessário. Isso aí. E hoje a gente vê isso se repetindo nas nossas vidas, né? Seja às vezes uma situação financeira que não tá tão legal, mas a pessoa tá lá postando que tá comendo sushi, tá comendo picanha, e a gente precisa realmente entender o propósito de Deus, porque senão a gente vai sempre estar vivendo de aparência ou escondendo, encobrindo algumas coisas. E a Bíblia vai falar que é impossível a gente esconder isso de Deus, né? Mas para que a gente alcance a cura, é necessário que a gente compartilhe com pessoas que elas vão realmente nos ensinar e ser um canal de bênção nas nossas vidas, para que a gente possa romper nesse tempo. Eu deixo claro, né, e fica aqui um alerta, né? Eu tenho um pastor, eu tenho alguém que quando o calo está apertando, né, eu presto conta. Eu ligo, peço uma oração. Vamos ter um encontro agora de novo, né? Todo mês a gente tem um encontro. Esse discipulado ele é muito necessário, mas ele não é imposto. Meu filho não impõe que eu seja o pai dele, né? Ele reconhece que eu sou o pai. Outro dia a gente estava jogando videogame, ele não gosta de perder, né? E naquilo que foi uma situação, eu vi que ele não estava bem, encobrindo, né, uma situação. O que eu vi, cara? Ele, não, nada não. Você precisa falar aquilo que você está sentindo. Não tem como você ficar encobrindo algo que não está agradável. É que eu não gosto de perder e tal. Paulo diz assim, né? Ainda no mesmo texto de 2 Coríntios 3, né? Quando Moisés escondia o véu, no versículo 15 ele diz assim: mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Não é um pano que está cobrindo hoje o que Paulo está dizendo, mas o posicionamento de Moisés, a postura dele, veio visitando gerações e gerações e gerações, que até hoje, quando eles leem livros, né, daquilo que é a antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Mas no versículo 16 ele dá um caminho que serve para nós nessa manhã de forma extraordinária. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Então, todas as vezes que a gente se volta para Deus, seja no gabinete pastoral, seja no pedido de oração, abrindo o nosso coração, confessando aquilo que de nós ainda é uma dificuldade, né? Tendo um pastor, uma mentoria, alguém de confiança, um discipulador, a gente se volta para o Senhor e esse véu ele cai. Quantas pessoas a gente não tem nem ideia, né? Mas numa conversa foram curados da sua depressão, da sua ansiedade, iam cometer o suicídio, mas porque recebeu uma ligação, né? Já desistiu daquilo dali, porque acaba voltando o seu sentimento, a sua atenção para alguém que é de Deus, e a partir dali, essas pressões e opressões encobertas, né? Ou os pecados encobertos, encontram aí restauração e libertação. Que nessa manhã a gente possa realmente, né, entender que, além desse véu que Moisés usava, o véu do templo foi rasgado e a gente tem esse livre acesso. Né, para que você tenha esse acesso direto ao Pai, que ele, com certeza, ele é o único que pode, né, sarar essas feridas, essas dores, essas tribulações. Mas você precisa quebrar esse silêncio, né? Procure o seu pastor, procure sua liderança. Amém. Encontre um amigo aqui, aquele que é mais chegado que o irmão, e abra aí o teu coração para que a cura de Deus, a verdadeira cura, possa acessar a tua vida e você seja liberto desse tempo. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Paz de Cristo.